Fala galera, Trent Pouso, tudo tranquilo por aí? Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui em como funciona o nosso voo visual. Isso mesmo, o voo aí, para quem está começando a fazer o curso de piloto privado, é o voo que vocês vão iniciar o treinamento prático de vocês. Então a gente vai dar uma olhadinha aí sobre o voo visual, um pouquinho da diferença entre o visual e o voo por instrumentos. E já vai dar um caminho para vocês aí, o que vocês têm que focar, o que vocês têm que aprender para otimizar o curso de vocês, beleza? Então, só rodar a vinheta aí e vamos começar. Bom, existem dois grandes grupos aí que a gente divide o nosso treinamento de piloto, né? Então, quando a gente vai iniciar o treinamento de piloto, é bom que vocês tenham claro na mente de vocês que no momento que a gente entra no avião ali, ou a gente vai realizar um voo visual, ou a gente vai realizar um voo por instrumentos. E para quem quer avançar um pouquinho e ler a parte mais técnica sobre as habilitações, sobre licenças, habilitação IFR, VFR, é só dar uma olhadinha no Google e procurar o RBAC 61. É nele que vocês vão conseguir verificar e tirar todas as dúvidas de vocês relacionadas às habilitações e licenças de piloto. Eu não vou entrar muito aqui nessa questão do RBAC 61 para a gente não transformar o vídeo numa parte muito técnica e não ficar chato aí para vocês assistirem. A ideia aqui é dar uma ilustrada geral para vocês entenderem como vai ser o início do treinamento de vocês aplicando o voo visual lá na prática. Então assim, ó, falando do voo visual, né, a grande diferença, o que vai assim, ó, estabelecer que a gente está realizando um voo visual, principalmente tratando também aqui da regra de voo, é que durante o voo visual, o nome já diz, né, a gente vai ter que manter contato visual com o solo 100% do tempo do nosso voo. Isto significa que no aeródromo de partida, aeródromo de chegada, a alternativa que a gente colocou no nosso plano de voo, bem como toda a rota que a gente vai percorrer, a gente tem que manter 100% desse tempo em contato com o solo. Essa vai ser a nossa referência principal para que a gente consiga fazer um voo visual de fato e manter o nosso voo seguro. E se tratando, né, de manter um voo 100% ali com contato visual no solo, a gente também já pode aqui verificar que esse voo ele vai ter que ser livre de nuvens, ou seja, por mais que a gente mantenha ali o voo visual 100% em contato com o solo, a gente também vai ter que se manter distante de nuvens verticalmente e horizontalmente, tá? Por exemplo, vocês podem ter verificado ali que o aeródromo de partida, o de chegada, durante a rota, o tempo tá ok, mas durante a rota, durante o nosso voo, pode ser que a gente chegue ali a visualizar alguma nuvem, uma nuvem que tá ali, uma nuvem esparsa, de repente, está ali próximo ao teu voo, mas não tem problema nenhum. O tanto que a gente se mantenha distante da nuvem e jamais entre numa nuvem para não perder aquela referência que eu tinha falado no início do vídeo, né? Então, uma parte bem importante é manter o nosso voo livre de nuvens. O passo 2 aqui seria os instrumentos que a gente vai utilizar dentro da nossa aeronave para realizar um voo visual. Sim, eu falei para vocês que a gente tem o voo ali que é voo por instrumentos, voo IFR, e o voo VFR, que é o voo que a gente não utiliza instrumento. Mas quando eu falo instrumento aqui, eu estou falando instrumentos de auxílio à navegação aérea. Então, o que eu quero dizer com isso? Que durante um voo que a gente vai utilizar instrumentos de auxílio à navegação, por exemplo, uma navegação de auxílio rádio, né, como um ADF, um VOR, ou até algo mais avançado, mais moderno, né, como um GPS para realizar um RNAV. No voo visual, a gente vai utilizar alguns instrumentos da aeronave para a gente poder realizar essa navegação, né, com segurança, e não é porque a gente está fazendo um voo visual que a gente tem que estar voando ali sem saber nada de onde a gente está indo ou em que ponto da nossa rota a gente está. Então, os instrumentos importantíssimos, inclusive questão de prova, instrumentos que a gente utiliza para nossa navegação estimada, nossa navegação por contato, que a gente chama também, navegação visual, a gente vai utilizar bastante aqui a nossa bússola, o nosso velocímetro e o nosso altímetro. Por isso que é tão importante a gente fazer o nosso plano de voo, né? Tanto para o visual como o IFR, mas como a gente está tratando aqui do nosso voo VFR, por que a gente tem que utilizar esses instrumentos? Por que eles são tão importantes? Porque não é que a gente está voando ali um voo visual que a gente não vai ter que saber o ponto que a gente está. Então a nossa bússola ela vai ser primordial
para a gente determinar, né, dentro da aeronave qual o rumo que a gente está seguindo, qual é a proa que a gente está seguindo para o nosso destino. E aí a bússola vai nos auxiliar ali com o nosso rumo magnético, né, de acordo com a nossa bússola, para a gente ir na direção que a gente determinou lá no nosso plano de voo. E o outro instrumento que eu mencionei, o nosso velocímetro, ele também vai ser importante, que é baseado na nossa velocidade, que a gente vai poder estimar o tempo exato que a gente vai chegar em cada ponto que a gente determinou na nossa rota. Então, baseado no velocímetro, a gente vai ali pegar a nossa velocidade e vai ter uma estimativa, por isso que é a navegação estimada também, porque a gente vai ter uma estimativa de onde a gente está e quanto tempo falta para chegar no nosso próximo ponto e também para chegar no nosso aeródromo de destino. O voo VFR, né, uma particularidade dele que é bem interessante, porque o voo VFR é um voo raiz, né, um voo que ele é um voo roots, né, que a gente tem que estar sempre observando e também treinando a nossa consciência situacional para saber onde que tá, da onde tu saiu, para onde tu tá indo, poder utilizar essas referências no solo. E uma coisa que vai te auxiliar bastante também é o conhecimento da nossa carta de navegação, porque a carta a gente vai ter ali as referências do solo na carta e vai poder depois confirmar quando a gente estiver voando lá prédios, cidades, algum lago, rio, montanhas, etc. Para a gente saber então quando que a gente está chegando e em qual parte que a gente está voando da nossa rota. O voo VFR é bem interessante, que a gente, quando a gente está iniciando nossos voos, né, é voar numa área que a gente já conhece. É claro que depois, tu com a tua licença, tua habilitação de piloto privado VFR para o voo visual, vocês podem fazer os voos visuais independente de conhecer a área ou não. Mas é bem interessante no início a gente fazer voos ali, né, com outra pessoa junto que conheça bastante a área, até a gente conhecer a área que a gente está sobrevoando para poder fazer um voo cada vez mais seguro. Então, o conhecimento da área que tu está voando para poder observar esses pontos de referência, isso vai se tornar bem importante durante o teu treinamento também. Tranquilo, esse é o voo visual, então é o voo que vocês vão iniciar o treinamento de vocês. Vocês vão fazer bastante ele durante o piloto privado, até no piloto comercial também é exigido bastante horas de voo visual, justamente para que a gente tenha esse controle ali, essa consciência situacional do nosso voo, para que a gente possa depois, quando a gente estiver utilizando os voos ali, utilizando os auxílios rádio ou voando por GPS, fazendo um procedimento RNAV, etc., para que a gente tenha bastante experiência na questão do voo visual ali, para caso aconteça alguma coisa, a gente sempre saiba utilizar essas referências ali, inclusive não só de partida e de chegada, mas também com a nossa rampa, né? Saber ali quando que a gente está próximo ao solo, saber numa determinada altitude quanto tempo mais ou menos eu vou levar para chegar até a pista. Essas são coisas que a gente também utiliza bastante e a gente treina bastante no piloto privado lá, para que o piloto possa também não ficar só dependendo dos instrumentos ali de auxílio à navegação, mas o piloto também saiba bem como é a distância de chegada, de partida e a tua altitude ou a tua altura em relação ao solo. Peço para quem está assistindo o vídeo, que acompanha nosso canal aí, para se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo para que essa informação chegue para mais pessoas e conte sempre com a gente aqui do Trem de Pouso, beleza? Bons estudos e bons voos a todos!